tóxico. Boa tarde, professor Renato. Boa tarde, Laís. Tudo bem por aí? Tudo bem? Que alegria poder estar aqui com você. Eu Eu digo demorei mesmo. um tempo para chamar o Dr. Renato, porque o Dr. Renato é um mestre de grupo de estudo e de análise e de muitos anos ainda, Dr. Renato. Então vem com um grande conhecimento, com um trabalho feito, com muito cuidado, com muito carinho, com quem eu tenho aprendido tanto. É uma alegria e uma honra estar aqui compartilhando esse espaço contigo hoje, professor. Alegria minha, viu, Laís? Você é uma pessoa muito querida, né? Uma pessoa muito importante aí para a gente poder estar refletindo juntos, né? E só posso agradecer, né? Tá aqui. Esse tema que a gente pensou juntos aqui, né, professor, é sobre relacionamento saudável e relacionamento tóxico. E a gente vem há muito tempo estudando sobre isso e pensando sobre isso, a partir especialmente da parte sobre vínculos, né? Como que a gente pensa os vínculos na psicanálise, como isso é construído dentro do sujeito. Porque eu vejo que uma grande dúvida, assim, da clínica, dos pacientes, do pessoal que acompanha aqui as redes sociais, como se relacionar diferente, como ter vínculos mais saudáveis, relacionamentos mais saudáveis, e como nós conseguir manejar a questão de estar num vínculo que é tóxico, que é abusivo, que não é legal para gente, e que aquilo acaba nos capturando, ou que nós não conseguimos sair, ou que nós vamos tentar modificar o outro, ou acertar um ajuste da relação com o outro, mas que não encaixa. Doutora Renata, eu queria escutar um pouquinho sobre você, isso, como é que funciona isso internamente? Como é que dá essa captura nesses relacionamentos, assim, porque querer ser felizes todos nós queremos, querer estar num relacionamento legal todos nós queremos. Por que que não acontece às vezes? Né? Laís, olha só, né? Logo de início já fica, assim, só a introdução que você fez aí já revela a emergência, né, da necessidade de discutir, de discutirmos, de refletirmos sobre temas desta ordem, né? Porque me parece que isso é uma dificuldade humana, né? Me parece que está permeando aí toda a existência do ser humano e que na contemporaneidade ganha aí uma proeminência muito grande, né? A gente vê que isso tem se manifestado de uma maneira muito é, proeminente, não sei se por conta da exposição dentro das redes sociais, a possibilidade de a gente ter mais contato com isso, ou porque realmente existe aí um déficit enorme da capacidade de se vincular de maneira saudável com o outro, né? Agora, se a gente pudesse aqui hum, se a gente pudesse iniciar aqui, dar um pontapé inicial aqui na nossa reflexão, eu diria que assim existe uma dificuldade muito grande de dedicar-se ao outro, não é? E quando eu falo dedicar-se ao outro, a gente está falando aqui essencialmente dos primeiros anos de desenvolvimento da personalidade, onde o sujeito vai internalizando um modelo de dedicação ao outro, não é? E que vai ser a vida fora praticado, não é? E quando ele não consegue essa primeira estruturação de um modelo suficientemente bom para que ele possa se dedicar ao outro, vai ficando cada vez mais difícil vida fora, né? Então, eu imagino que o primeiro elemento a ser tratado aqui seria esta dificuldade de dedicação, né, dos pais aos filhos, não é, num modelo fundamental ali, né, para que possa se instalar um protótipo daquilo que vai se desenvolvendo vida fora enquanto modelo de relacionamento saudável. Não sei o que você acha disso, Laís. Sempre lembro de uma frase sua, doutor Renato, que é a gente aprende a amar a partir do amor que nós vamos recebendo também. Então,
pensar que o amor é uma coisa que aparece num formato saudável na nossa vida, como um dado que vem de fábrica, pode causar confusão, né? E a gente pressupõe que nós sabemos amar bem e nos relacionar e nos vincularmos de uma forma bem legal e bem saudável, e que o outro também pode fazer isso. E às vezes aqui a falha, claro, a gente sempre é sujeito falho, a falha dos dois lados, mas quando isso é tão grande que impregna todo o relacionamento e transforma isso numa coisa que intoxica, que envenena, né, que vai destruindo o eu daqueles sujeitos que estão envolvidos. Assim, a qualidade daquilo que a gente aprende como amor e como aquilo que é amar, né? Mas às vezes as pessoas me perguntam assim, não, lá em casa em teoria tá ok, assim, mais ou menos me viro aqui dentro dos vínculos. Mas aí eu encontro uma pessoa que parece legal e isso não me atrai, não chega a gerar um núcleo erótico ali o suficiente para desejar. E ao mesmo tempo que quando encontro alguma coisa ali que beira o violento, que beira essa coisa abusiva, ali me captura. Também tem essa coisa talvez daquilo que a gente lembra que aconteceu e daquilo que de fato aconteceu, né? Porque a gente está falando de vínculos muito primitivos, assim, nós somos muito pequenininhos quando nós começamos a absorver mesmo isso, né? Mas olha só o que você está dizendo aí, né? Assim, quando a gente tem internalizado um modelo tóxico, não é? É este modelo que vai se proliferar, não é? Até que a gente consiga aí oportunidades de reverter isso aí, ou oportunidades de reparar essa modulação vincular que a gente tem praticado, não é? Então, muito cedo a criança ela experimenta, não é, um vínculo tóxico dentro do próprio lar, né? Ela experimenta uma incapacidade de doação, de renúncia, de dedicação dentro do próprio lar. E aí esse modelo é o que vai gerar um relacionamento consigo mesmo, né? O sujeito vai aprender a lidar consigo mesmo a partir daquilo que ele teve ali no primeiro ciclo, né, na primeira esfera, a esfera mais primitiva. Então, a partir dali, ele começa a lidar consigo mesmo, né, e quando ele começa a ter uma vida social, este vínculo vai se desdobrando, né, primordialmente neste primeiro modelo que ele foi que ele experimentou, né? E muitas vezes é justamente este modelo, né? Fizeram um pouco caso de mim, fizeram descaso de mim, muitas vezes foram violentos comigo, não é? E é desta forma que eu continuo me tratando, né? Assim, é desta forma que eu continuo tendo uma relação comigo mesmo, e não vai ser diferente quando for procurar um relacionamento social, amoroso, ou seja lá o que for, né? E isso compromete de uma forma, você falou uma coisa interessante aí, isso compromete de uma forma tão severa que o sujeito, isso compromete a capacidade dele de desejar, né? E quem dirá, então, a capacidade de renunciar a esse desejo para que o outro efetivamente possa existir como um ser real e não como uma extensão da sua expectativa. A gente pode pensar, então, aqui, doutor Renato, que isso é mais ou menos como um desdobramento que vai fazendo sucessivamente, como família, nós com nós mesmos, e depois vem um outro que encaixa de alguma maneira nesse lugar, que a gente reconhece ali que entra porque já tem esse espaço reservado, já tem alguma coisa ali que vinculou, que fez nó com esse tipo de relacionamento, com esse tipo de forma de se relacionar. A questão, né, o Laís, o ser humano, ele funciona emocionalmente, afetivamente, através de modelos. Se ele obteve um modelo tóxico no início da vida, ele vai passar a tratar a si mesmo através de maneira, vai tratar a si mesmo através desse mesmo modelo tóxico e vai expandir, não é, esse modelo afetivo
com o outro de maneira tóxica também. E aí, quando a gente fala de vínculo tóxico, né, nós estamos falando aí desde do sujeito que permite ser abusado pelo outro e se aproxima do outro, porque o outro sugere um modelo abusador, não é? Como o inverso também, né? Se aproxima do outro, porque o outro é um sujeito potencialmente pronto a ser abusado. Me parece, eu estava escutando uma fala da Maria Homem esses dias e ela estava falando sobre o sujeito de saber. E aqui me parece que as relações estão muito permeadas com isso. Como no início, tá, a gente tem aquela entrega, né, que é o que Freud chama lá o narcisismo, o masoquismo primário, ou seja, de estar na mão do outro e o outro sabe aquilo que é melhor para a gente, o melhor cuidado, o que, que nós necessitamos e tudo e que essa fórmula depois nós vamos repetindo durante a vida no sentido de o outro sabe sobre mim até aquilo que eu não sei, que é muito par romântico, né? Assim, o porquê que você me ama, qual é o mistério, o que que eu tenho de tão amável aqui, e que depois aparece que nos relacionamentos tóxicos vem o outro lado, que é assim, você é chata, você é ciumenta, você é insegura, ou seja, ele que sabe o que eu sou. E que de alguma maneira a gente recebe isso, e aqui dá uma chacoalhada no nosso superego que diz assim, e realmente você não é ideal nenhum, você não é o seu ideal. Então ele sabe, e você tem uma culpa aqui, tem uma participação nisso de que o outro tenha esse saber. Aqui talvez a gente pode pensar como é importante que a gente consiga saber sobre nós mesmos e entregar isso num lugar temos certeza que é saudável, né? No sentido de quando nós temos que repensar como nós nos relacionamos, levar isso para um lugar onde a gente tenha certeza que pode ser um vínculo de respeito e um vínculo saudável para que a gente, a partir disso, reveja como nós estamos nos relacionando, né? Né? Laís, e é interessante porque nós temos, mais uma vez, aí a gente vai falar de modelos, né, de possibilidades de herdar características emocionais afetivas, porque existe essa incapacidade, né, ou uma grande dificuldade de se responsabilizar por si próprio, né, de responder por si mesmo, né, de ser capaz de cuidar de si mesmo, de amar, amar a si mesmo, e, acima de tudo, responsabilizar-se pelas suas próprias características, pelos seus atributos. Né? Isso é uma dificuldade muito marcante no que a gente vê na clínica contemporânea. E aí o que acontece? Quando eu encontro um sujeito que está pronto, não é, a me culpar ou a me criticar ou qualquer tipo de tentativa de controle, isso acaba sendo muito interessante para o sujeito que não confia em si mesmo, que não é capaz de se responsabilizar por si próprio. Percebe? Então, me parece que existe uma necessidade de terceirizar aí, não é, aquilo que, na verdade, nunca foi responsabilidade do sujeito mesmo, porque ele nunca deu conta disso, né? Até a questão do gaslighting que aparece, que é o trazer a confusão mental. Mas esse trazer a confusão mental, eu sinto, doutor Renato, e assim eu vejo muito com os pacientes, os analisandos na clínica, que ela de alguma maneira está ali. Né? Porque quando ela não está, vem a pessoa e diz assim, você está falando uma coisa que não aconteceu. A pessoa sabe que aconteceu, ela vai dizer assim, essa confusão não vai entrar. Você não vai me confundir. Né? Eu sei o que eu vejo, eu sei o que eu leio, eu sei o que eu percebo. Ou seja, não entra em conflito com aquilo que é da realidade. Quando a gente absorve essa informação, será que não tem esse espaço ali que já fala antecipadamente conosco? Porque
a gente está falando muito do outro como tóxico, né? Aí assim, nós temos a nossa toxicidade, mas às vezes a gente pensa assim, não é por mal, mas às vezes a gente se entrega isso para o mal do outro. Será que não tem aí esse espaço já que nós entregamos também para que ele possa de alguma forma nos manipular, nos abusar? Inconscientemente, é claro, ninguém quer que isso aconteça assim, a gente quer que seja uma coisa bacana, mas de um outro lado, de um lado inconsciente, de um lado que nós não estamos ali conseguindo compreender muito bem, não temos muita consciência disso. Faz todo sentido, Laís, e é interessante porque, assim, essa dificuldade, esse modelo já está instalado no sujeito antes dele se aproximar do parceiro ali que vai estabelecer essa vinculação tóxica, não é? E depois ele vai ter uma dificuldade muito grande de se afastar desse parceiro, mesmo depois de reconhecer que aquilo ali não está fazendo bem para ele. Por quê? Porque aí o parceiro se afastando dele vai carregar todas as características que na realidade são dele, não é? E que ele, a partir desse afastamento, vai ter que dar conta e vai ter que se responsabilizar. Então, você percebe, é uma questão extremamente séria, né? Uma questão extremamente delicada que precisa ser pensada com muito cuidado. Até na questão, né, que a gente fala, doutor Renato, assim, eu tenho escutado muito essa pergunta por aqui. E dos homens fazendo essa pergunta, mas então é a mulher que sofre com isso, né? É a mulher que sofre mais gaslighting, que sofre mais relacionamento abusivo, que sofre mais na mão, aqui do que hoje está falando muito do narcisista e tal. A gente pode pensar que isso tem um efeito maior na mulher por um viés cultural ou simbólico? O que te parece? O que você tem sentido no seu trabalho, doutor Renato? É, o Laís, assim, se existe uma característica, é, é, eu diria até sagrada na mulher, e a característica que o homem, quando está saudável e de bem consigo mesmo, ele começa a aprender com ela, é a sensibilidade, é desenvolver a sensibilidade, né? É desenvolver essa sensibilidade que, impreterivelmente, é filha de uma certa fragilidade, e não uma fragilidade patológica, uma fragilidade nociva, mas uma fragilidade da concepção feminina mesmo, que faz brotar essa maior sensibilidade. Então, eu acredito que sim, que a mulher tenha, que a mulher sofra um impacto bem maior dessas relações tóxicas por conta desta maior sensibilidade que é da concepção feminina, não é? E o homem, de alguma forma, tem uma estrutura mais grosseira, né? Mais até favorecida socialmente, né? Das ilusões e dos subterfúgios, não é? E que faz com que ele consiga talvez passar por essas coisas meio que não tão vulnerável quanto a mulher. Eu estava pensando aqui, doutora Renata, enquanto você falava, a questão da cultura apresentar o homem como o fálico da situação, né? E essa postura fálica também é uma postura que a gente foi aprendendo ao longo do tempo como o senhor do saber. E que agora a gente está revendo isso talvez com mais ênfase do que foi revisto até então, né? Porque ele estava na posição de saber, né? Ele estava no governo, ainda está. Ou seja, quem são os nossos governantes, os professores, os mestres, os grandes filósofos, né? Isso sempre foi permeado muito pelo masculino. Então, talvez a gente tenha entregue muito isso para o homem e ido lá buscar depois esse saber, que pode ser um retorno verdadeiro, né? Que realmente saiba e que possa agregar alguma coisa e que possa usar isso meio ao seu bel prazer. Porque culturalmente a gente tem essa entrega assim dessa posição como uma posição de força, como uma posição
de a mulher como mais fiel, não só fiel ao homem, mas fiel ao amor, fiel às relações. Tanto que ainda nos surpreende um pouco a questão da fidelidade feminina e masculina, no sentido de o que a mulher está fazendo agora, tentando se igualar ao homem, ou seja, como é que ela sai daquela posição feminina e vai para outro lugar, e como que o homem sai desse lugar que culturalmente foi colocado como aquele que pode fazer mais coisas ou está mais disponível em outros entornos sociais e para outros relacionamentos, que não para um só. Porque eu vejo assim que o grande sofrimento hoje, talvez o número um, tenha muito que ver com as redes sociais e com a questão da fidelidade, seja ela direta física, ou seja curtida, ou seja a troca de mensagens, ou um diálogo ali paralelo, alguma coisa que se cria de uma infidelidade online. Isso tem trazido uma dor sem precedentes, assim, que antes me parecia que era mais invisível, e agora ela está dentro do lar, né? A pessoa está deitada assistindo um filme e outra pessoa está falando com outra pessoa. Tem essa abertura que talvez antes a gente não convivia com isso de uma forma tão explícita, né? O que você acha disso? Como é que você está sentindo isso, doutor Renato, na clínica? Laís, enquanto você estava falando, me veio a questão de que, assim, sem dúvida alguma, o amor, a capacidade de amar, não é, é um atributo feminino, não é? Assim, é, é da mulher o amor, né? O homem desenvolve a capacidade de amar através da mulher. Ele aprende com ela enquanto humilde de si mesmo, né? Enquanto sendo capaz de ser humilde o suficiente para aprender, não é, a amar. Não é? Então, sem dúvida, né? Até se a gente procurar na própria teoria psicanalítica, se a gente procurar, Bion usa a ideia do continente contido, né? Quando ele fala de continente, ele sugere ali o símbolo feminino, não é? E o contido masculino. Então, essa capacidade de conter, não é? Essa capacidade de conter que nós podemos aqui, sem qualquer dúvida, chamar de amor, de amar, capacidade de amar, é feminina, né? O próprio formato do órgão genital feminino, ele é continente, né? Então ele tem esse formato de conter e sugere, não é, a possibilidade de acolhimento do formato do amar, né? E o homem, quando humilde de si próprio, ele aprende isso com a mulher e desenvolve isso também, não é? E eu vejo como uma coisa muito triste quando a mulher abre mão disso por conta desse formato fálico, não é? Que tem, principalmente no tempo presente, né, na contemporaneidade, sendo exaltado, né? Tem sido exaltado, tem sido colocado como o poder maior, né? E muitas vezes a mulher acaba abrindo mão dessa capacidade belíssima, ou talvez o atributo mais nobre dela, né? Mais sagrado, para em troca desse formato fálico que sugere um poder, quando é uma falácia enorme, enorme, porque, na verdade, não é poder algum. Não é? Que se existe uma possibilidade de abrangência da própria realidade, essa abrangência ela vem com a capacidade de amar. Né? Até a gente pode pensar na questão da maternidade, né? Assim, porque até que o pai entre na fórmula, a mãe vai nomear o pai, ele comece a participar, assim, presencialmente da vida da criança, que ele passa a reconhecer e tudo, é a entrega do amor, né? Por isso que a gente diz que a mãe renuncia ao seu narcisismo durante um tempo, para que ela consiga fomentar no bebê o seu próprio narcisismo, o seu sujeitinho que está crescendo ali. Entrou aqui uma chamada. O sujeitinho que está crescendo ali, se formando como sujeito, né? E ali vem todo o amor, e ali vem toda a entrega. E aqui a gente pode pensar também em como que esse homem recebeu esse amor ali atrás.
e como que isso depois foi se encerrando no sentido de você não vai receber tudo o tempo inteiro, de mãos beijadas, de certa forma, simplesmente pelo fato de você existir. A questão de chega um momento que essa mãe vai deixando de entregar tanto para que ele também se responsabilize de fazer as suas conquistas e as suas procuras, né? Eu tenho um filho adolescente, ele me pede de aniversário para não sei o que com mulheres. E eu digo assim: aqui vai entrar a sua responsabilidade de desenvolver a aptidão, de conquistar, de cultivar amor, de fazer um relacionamento de verdade. Então surge isso, me dá só pelo simples fato de eu existir, né? Eu posso comprar, eu posso utilizar da afetividade da mulher, do amor da mulher, que talvez essa mulher, mãe em primeiro lugar, não disse assim, até aqui, a partir de aqui a responsabilidade é sua. Agora você vai ter que fazer algo com isso, você vai ter que ofertar também. Não é um dado adquirido, nasci, recebi, 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 morri. Porque eu tenho a sensação que tem muito esse trânsito por aqui, né? Da entrega do narcisismo ali da mãe não se encerra de uma maneira a dizer, agora isso vai ficar faltando, vai para o mundo e se responsabilize por cultivar coisas. Então vem uma demanda tipo direito. Eu tenho direito que me amem, né? Você tem o dever de me desejar, de amar. Tanto é que nas festas, e quem é mulher aqui sabe do que eu vou estar falando, vem um homem e tenta chavecar, e você diz não. Aí ele olha e diz assim: ah, tá se fazendo, né? Dá uma esculachada, traz uma coisa depressiva, assim, te desprecia, que é como se você não me deseja porque você não pode ser boa. E vai direto ali cutucar o nosso ideal. E se isso aqui tá meio fora, eu acho que bate forte, né? Será que eu não sou bonita? Será que eu não sou interessante? Será que eu não estou à altura desse homem? Que pode ser desde lá, um simples chaveco lá na discoteca, na festa, na rua, não sei, nos cursos, onde a gente vai encontrando as pessoas, como dentro do próprio relacionamento. Ah, será que ele está falando aqui que eu sou chata, que eu sou sem graça? Será que eu não Toca sou no brilho, né? mesmo? Toca no amor próprio ali. O Laís, olha só, né? Você está falando uma coisa interessantíssima, né? E, isso ativa diretamente um elemento muito peculiar dos vínculos tóxicos, né? Um elemento nocivo que é próprio dos vínculos tóxicos, que é justamente a competição, a disputa. Não é? Quando essa competição, essa disputa então, enquanto o vínculo tóxico ele guarda características de competitividade, disputa, inveja, que são todos desdobramentos tóxicos e nocivos, não é que um vínculo não saudável vai guardar, né? O vínculo saudável ele precisa só de dois atributos, dois elementos, não é? Que é o amor e a verdade, né? O amor e a sinceridade. Com esses dois atributos, todos os desdobramentos necessários vão estar acontecendo. Mas quando começa a haver esta necessidade de disputar com o outro, esse vínculo, com certeza, né, vai começar a ser ameaçado. É muito importante isso que você está trazendo aqui, doutor Renato, né? Pensar assim, quais são os elementos mais importantes para o vínculo saudável, assim, o que tem que estar na fórmula para que a gente consiga identificar aquilo que não é legal, que não é saudável. Assim, e esse elemento, a verdade, ou a sinceridade, me parece que está bem degradado, bem degradado. Até Sim. mesmo porque quando nós vamos pensar no nosso processo de crescimento e desenvolvimento, nós vamos escutando mentira ao longo do caminho todo o tempo. Às vezes a gente já sai da fórmula originária pensando que a mentira faz parte do pacote, né?
Diz que até os pais, assim, e não é uma questão de intenção, de má intenção, mas vou num lugar, vai no outro, vai demorar e demora, eu vou te dar não sei o que, se não sei o que, depois não entrega aquilo que quer dar promessa. A que... Então, essas coisas, né, já vem aí dentro. Agora, o quanto vem dentro para que o outro apareça dizendo mentiras, a gente diz assim, ah, tá tudo bem, eu procurar a verdade, né? Eu tenho percebido muito a questão da... Que até a própria denominação diz assim, eu sou quase um agente do FBI, né? Eu sou uma detetive, eu encontro tudo, eu vou no celular, eu procuro, eu vou para as redes sociais, eu vou... Mas até a gente chegar ali, a gente já tem que pensar que se a gente está naquele lugar, já tem a sua dose de toxina, porque a verdade não está na fórmula. Aí a gente tem que pensar se nós temos que nos ocupar em desvendar aquilo que é da verdade, ou porque ela não está na mesa, esse elemento não está sendo servido nesse banquete. Laís, e é interessante, assim, aí você está falando uma coisa muito, muito bacana, né? Que talvez valesse a pena a gente salientar aqui, inclusive para os psicoterapeutas, os psicanalistas que possam estar nos assistindo, né? Porque nós estamos aqui falando, inclusive, da saúde necessária para o vínculo psicoterapêutico, para o vínculo psicanalítico, não é? Onde esta premissa, não é, da investigação, né, começa a perder muito sentido dentro da clínica contemporânea. Porque se você precisa investigar a vida do outro, é porque esse vínculo não está saudável. Então, me parece que essa vertente da psicanálise do acolhimento, dessa possibilidade de se estabelecer, de se configurar um ambiente saudável, emocionalmente saudável na dupla, vai fazer com que aquilo que precisa ser pensado possa emergir por si só, sem precisar ser investigado, capturado, não é? Por uma pseudo-intelectualidade que, na verdade, não resolve nada dentro da clínica. Né? Então, isso tem uma analogia muito, isso tem um correlato muito próximo das relações afetivas no cotidiano mesmo, né? Onde um parece que precisa ficar investigando o que é que o outro está pensando, ou né, escarafunchando no celular ou nas redes sociais do outro para ver se existe ali uma garantia de amor ou alguma coisa nesse sentido. E isso é a primeira, talvez seja um primeiro vestígio de que aquele relacionamento não está sendo saudável. Eu estava pensando aqui, doutor Renato, analisando a minha, que ela me trouxe a seguinte situação, era com um filho menino, ele é pequenininho ainda, que o pai dizia assim, não adianta você mentir para mim ou não me contar as coisas, porque eu tenho uma bola de cristal e eu vejo tudo. Eu vejo tudo o que você pensa, tudo o que você faz. E aí eu estava pensando nisso que você está trazendo e também pensando na questão daquela coisa persecutória, sabe? Que o outro nos persegue, que o outro nos questiona e que isso pode ser alguma coisa que a gente já vivenciou. Sim. Às vezes até no sentido de os pais virem abrir a porta, os pais virem mexer no diário, vir mexer na agenda, vir mexer na mochila, invadir, falar sobre o filho com os amiguinhos, com os pais dos amiguinhos. Ou seja, aqui a gente já aprendeu que o diálogo vai ter desconfiança. Se eu falar a verdade, essa verdade não vai ser suficiente para o outro, que o outro vai estar, né, algo persecutório e forma essa figura persecutória aqui que nos acompanha e que depois entra um outro persecutório e a gente pode parecer que isso é prova de amor. Ah, eu faço isso porque eu te amo, eu te cuido, né? Então a questão da invasão da intimidade, do outro invadir a nossa intimidade, às vezes o nosso sono, às vezes o nosso corpo, mesmo dentro dos relacionamentos, né? Da pessoa ser sentido como cuidado, porque essa é uma pergunta que aparece aqui de vez em quando. Como que eu sei que é cuidado e como que eu sei que é invasão? Né? Porque às vezes é difícil a gente perceber isso.
Talvez aqui no processo terapêutico, né, doutor Renato, tendo outro modelo que está inserida a verdade na fórmula, né, e a escuta acolhedora, e dizer assim, se você me disse até aqui é porque é até onde é possível você falar, isso mude. Quando há essa confusão, talvez quando nós não sabemos ao certo o que é, termos um vínculo saudável pode ser muito definitivo como um novo modelo. E aí puxar isso para a clínica. Até esses dias eu vi um comentário de uma pessoa que aqui na página, eu até achei curioso, porque é uma pessoa que segue. Psicanalista que está falando de psicanálise, e a pessoa diz assim, que coisa chata, tá toda hora falando que tem que fazer psicanálise ou falando que a psicanálise é boa. Eu digo, pois é, meu amiguinho, né? Como você fala, né, doutor Renato? Essa é uma página de psicanálise. E por que que às vezes é tão definitivo? E psicanálise, eu digo, eu falo psicanálise porque é onde a gente está trabalhando, desde onde a gente está estudando e trabalhando, mas de ter um vínculo que vai ser outro modelo além daquele que a gente já conhece. E que se está hoje aparecendo questões aqui, se isso é saudável ou não, e se está me adoecendo, é porque está. Porque a gente sabe quando é bom. Quando é ruim, a gente pode ficar na dúvida, mas quando é bom, a gente tem certeza que é bom, né? É bem isso. O Laís está cortando um pouquinho. A minha também tá? Como é que tá? O pessoal. Tá, eu tô escutando um pouquinho, até vou olhar como é que tá. Tá cortando um pouquinho. Eu vou tentar puxar isso, o meu modem um pouquinho mais pra cá. Mas o pessoal que pode falar se tá cortando ou não pra gente. Só um minutinho. Às vezes corta, a Raquel tá falando aqui. Pedi pro meu filho desligar os jogos online, porque esses Puxa um absorvem pouco, né? É. muito. O Laís, assim, né? Existe, assim, ó, eu costumo dizer o seguinte, né? Enquanto houver esses ruídos, né? Enquanto houver uma ameaça de perda, enquanto houver a necessidade de perseguição, de investigação, enquanto houver esse tipo de interferência, o amor verdadeiro não tem espaço para se desenvolver. Né? O amor verdadeiro ele vai se desenvolver quando a ameaça de perda, ameaça de punição, ameaça de disputa já não forem tão proeminentes. Aí o amor verdadeiro começa a criar a sua estrutura, não é? E aí uma pessoa perguntou ali, né? Amor acaba, não é? Não acredito nisso. Né? Uma vez bem estruturado o amor, né? Ele não vai acabar. Né? Ele pode se transformar em alguma outra coisa, não é? Ele pode se transformar em um outro tipo de vínculo dentro do próprio amor que possa se adequar para que este amor possa se proliferar, se perpetuar, não é? Mas não acredito que acabe. Né? Se for amor verdadeiro, ele vai se adequar a um vínculo possível para se perpetuar. Eu até estava pensando aqui na questão da transformação do amor, dos amores da nossa família de origem. Porque o amor da mãe vai ter que se transformar ao longo da vida do filho, né? Assim, da entrega absoluta, do fomento do narcisismo para deixar o narcisismo infantil dele florescer, viver e se transformar em outra coisa. E depois ir se retirando dessa fórmula, se fazendo desnecessária. Assim como o pai entra também entregando muito, depois vai entregar menos, vai fazer cortes, vai fazer inscrições ali, que vão demandar uma modificação muito grande do que era quando a criança era pequenininha. Quando a criança está na fase da inibição, depois na adolescência, mais coisas ainda vão aparecer. Então, a gente aprende aí que o amor vai sofrendo transformações de acordo com o nosso próprio desenvolvimento.
E até dentro de um relacionamento, né, doutor Renato? Porque se a gente parte do pressuposto que um relacionamento amoroso não vai ter modificações na sua constância, na sua jornada, a gente já entra querendo que a paixão do primeiro dia e do último dia seja igual. E não vai acontecer. Vão ter Não, diferentes formas ali, vão ter modificações. Então, e que elas possam ser aceitas também, porque às vezes a demanda vem para que seja igual aquilo que já foi um dia, né? Você não era assim, nossa, você mudou, mas é lógico que mudou. Agora, não sei, tem as crianças, tem as contas, tem o dia a dia, tem o cansaço, tem a idade, tem um monte de elementos novos nessa fórmula. E como é que nós vamos conseguir nos ir atualizando com eles também? Porque a demanda que a gente não mude nunca também pode ser algo muito agressivo. Então, a gente não pode se transformar, nós vamos ter que ficar estáticos para alimentar isso no outro, a sensação de ser amado do outro. Porque como faz, né? Laís. E aí, assim, né? Isso vai muito na direção do conceito que nós estamos dando para as experiências, né? Muitas vezes o sujeito está chamando de amor uma coisa que muito pouco tem a ver com amor, né? E aí, quando aquilo se desfaz, não é? Ele tem a impressão de que o amor morreu, mas nunca foi amor aquilo, por isso que morreu, não é? Quando existe a possibilidade de desenvolver o amor verdadeiro, acontece justamente isso aí que você está dizendo, né, Laís? Essa possibilidade de transformação, porque o amor verdadeiro ele é transformador, ele se transforma, ele tem uma possibilidade de se adequar a cada momento da vida, a cada etapa do desenvolvimento de cada um, a cada momento da estrutura da família, né? Então, esse amor verdadeiro, ele é capaz de resistir, não é, às transformações do que vai acontecendo com o sujeito e com a dupla ali, né? Então, se ele morre, é porque, na verdade, ele nunca foi amor. Não tolerou, não foi possível tolerar as transformações inerentes à própria vida. A vida é transformação, não é? Eu li um texto do Carpinejar esses dias e me pareceu muito gracioso. Eu não lembro se foi um texto ou se foi uma fala dele, que ele diz assim: a gente escreve no celular, em vez do nome da pessoa ou do apelido que a gente costuma dar no relacionamento íntimo, amor. E aí, quando aquele relacionamento acaba, parece que acabou o amor, porque a gente tem que tirar dali, apagar o amor da nossa vida, do nosso telefone, né, do chamar o amor, convocar o amor, como se o amor tivesse desaparecido. E Sim. era só um relacionamento. Isso, que de repente não era um relacionamento de amor. Podia ser, às vezes, um núcleo erótico muito importante, né? Muita sexualidade envolvida, às vezes uma grande paixão, mas que não necessariamente é amor. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente pode pensar também, e talvez fique mais claro quando é amizade. Quando a gente tem os grupos, assim, especialmente a mais jovem tem grupos grandes, aqueles vínculos que têm a verdade na fórmula e que depois vão permanecer como amigos a longa data, e aqueles que não tinham coisas interessantes na fórmula, que eram mais abusivos ou que eram mais tóxicos, e que nós vamos nos despedindo durante a vida. Porque aqui a gente consegue identificar e às vezes até soltar um pouquinho mais daqueles que têm uma intimidade maior, né? Não é um vínculo tão profundo, a gente consegue perceber e se desfazer disso de uma maneira mais indolor, ou mais fácil, ou menos dolorida. E eu estava pensando em outra coisa aqui, doutor Renato, que você fala, né, do transformador. Eu digo, ok, o amor como um agente que transforma a dor. E o vínculo abusivo, o relacionamento abusivo, quando abusa da dor do outro, né? Aqui até num núcleo mais sádico de sentir prazer em provocar a dor do outro, porque às vezes é um desencontro de intenções, é uma incapacidade de amar de uma maneira saudável, mas às vezes é, o, o gozo está em provocar dor no outro, né? Aquilo a pessoa se satisfaz provocando dor no outro, ou confusão, ou tudo isso. E aparecem muito esses traços mais agressivos e mais incisivos.
O Laís, você está falando uma coisa muito importante aí, que talvez fosse pertinente aí trazer para a gente refletir um pouquinho, né? Assim, o amor transforma a dor, né? Então, o amor rima com dor, né? Então, amar é só para aquele que é capaz de sofrer o processo de transformação, não é? O sujeito que evita a dor, que evita o sofrimento, não está pronto para amar, não é? E por mais aí que o Freud traga essa coisa da erotização aí, que muitas vezes a gente confunde ali na obra do Freud o que ele chama de amor, o que ele chama de erotização, né? Uma coisa fica meio misturado. É muito importante a gente pensar que amar e o amor e o sexo são coisas extremamente diferentes, não é? Amar é se doar ao outro, amar é renunciar ao seu prazer pelo outro, não é? Enquanto o sexo é justamente o contrário, é uma atração que sugere que o outro pode te satisfazer, né? Percebe? É uma coisa muito importante essa. Por mais que a gente popularmente chame o sexo de fazer amor, né? Uma coisa e outra são completamente diferentes na sua prática, né? Por mais que a gente vá aí dando nomes às coisas da forma que nos vá sendo conveniente. Aí a gente perde o parceiro sexual e não faz mais amor, né, doutor Renato? Aí fica sem amor, sem fazer amor. Mas é justamente aí que tem esse encontro de palavras que nos falam muito daquilo que é do simbólico e do cultural, e que nós vamos absorvendo isso depois, né? E aqui a gente tem que pensar também na construção amorosa como está hoje, né? Ou seja, aquilo que se oferece e aquilo que se demanda. Porque eu vejo um oferecimento bem pobrinho e uma demanda bem rica. Às vezes se pede muito da pessoa com quem a gente está começando alguma coisa, com quem a gente já tem um vínculo, e se entrega, às vezes, muito pouquinho. E esse desequilíbrio que também vai desnutrindo o outro, vai deixando o outro com o eu bem fraquinho e depois bate em cima daquilo que a própria dinâmica do relacionamento enfraqueceu, né? Diz assim, ai, nossa, como você está insegura agora, assim, esbugalhou, né, o eu da pessoa e diz assim, como você está insegura agora? Você está segura como? Qual a entrega, né? Como que funciona essa troca? Como que se retroalimenta esse relacionamento? Sim. O Laís, você está falando uma coisa importante também, né? Que assim, é, 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 definitivamente a exigência não é um atributo do vínculo saudável, não é um atributo do amor verdadeiro. Onde existe exigência, não se prolifera o amor. Né? Onde existe espaço para exigir do outro, para cobrar do outro, não é? Não está havendo ali a possibilidade do desenvolvimento do amor. Né? O amor não inclui a exigência. Se é exigência, não é amor. Eu talvez não seja uma pessoa pronta a dizer o que é o amor, não sei o que é amor, mas eu sei muito bem, me fica muito claro que não é amor, e exigência não é amor. Aqui está a grande questão da demanda, né? Porque quando vem uma demanda, uma exigência, me parece que bate no nosso superego, naquela questão do eu tenho o quê, eu devo o quê, como que eu faço para ser isso que o outro quer, como que eu vou me desdobrar para entregar, às vezes algo que eu não tenho, que eu não quero, que eu não consigo, e me culpo por isso. E E aí o vai prensando. superego não ama, né? Não é uma faculdade superegóica amar. Superego não ama. Ninguém ama via superego, né? Você ama via ego, né? Desculpe até te interromper, né, Laís? Mas você acha que é importante Não, pontuar isso, maravilhoso, né? Assim, maravilhoso. ó, é importante pontuar isso. A capacidade de amar é uma capacidade egóica, né? O sujeito, ele ama porque ele foi capaz de aprender a renunciar, não é? Simbolizar, e o ego é constituído de símbolos, então ele foi capaz de simbolizar que tem um pressuposto da renúncia, do desapego, portanto ele é capaz de amar, enquanto o superego é justamente a falha nesse processo
não é? Que vai alimentando esse superego e que não tem nada a ver com amar. Exigir do outro não é amar. Desculpe interromper, Laís, fui grosseiro agora, perdão. Imagina, é maravilhoso, é maravilhosa essa fala, né, doutor Renato, assim, porque a gente pode até falar um pouquinho aqui para o pessoal que não está na psicanálise sobre o ego e as funções do ego, como que se dá isso, a gente dizer assim, o amor está no ego, mas a gente não sabe identificar normalmente, assim, a gente está em análise toda a vida, estudando psicanálise toda a vida, talvez tenha um pouquinho mais de ideia. Fala um pouquinho para a gente, doutor Renato. Explica aí para o pessoal. Falo assim, falo assim. É, 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 o- o- é uma questão importante, né, Laís? Por quê? Porque é, na linguagem coloquial, na linguagem leiga, né, se usa a palavra ego de uma maneira equivocada, né? Se usa a palavra ego de uma maneira discriminadamente equivocada, não é? Ego é a capacidade, ego é a parte do aparelho psíquico estrutural do sujeito que foi capaz de renunciar ao princípio do prazer, ou seja, as satisfações imediatas e a evitação de desconfortos, não é? Para o princípio da realidade, não é? Ou seja, incluindo aquilo que existe independente da minha expectativa. Esta parte do aparelho estrutural é chamada de ego. Logo, se o sujeito, cada pedacinho que o sujeito estrutura do seu ego, isso acontece, não é porque ele foi capaz de adiar as suas satisfações, foi capaz de renunciar aos seus desejos. Por conta disso, ele vai sendo capaz de confiar mais em si mesmo. Né? Isso vai acontecendo por conta de imagens internalizadas, não é? A imagem da mãe internalizada. Então, ele internalizou a imagem da mãe e ele já não está tão desesperado quando ele precisa da mãe, porque ele tem esta imagem internalizada. E esta imagem internalizada é justamente o que vai nutrindo o ego. Cada imagem internalizada, cada possibilidade de integração, internalização do objeto externo, ele vai tendo um ego mais bem estruturado, mais bem nutrido, não é? Então, e quanto mais bem nutrido e mais bem estruturado o ego do sujeito, mais capaz de amar ele é, não é? Porque o amor tem a ver com a renúncia. Não sei se foi claro aí, né? Se o pessoal quiser, eu não estou conseguindo acompanhar aí a, o chat, mas se quiser perguntar mais. Se alguém quiser colocar alguma pergunta, pessoal, mas é muito, muito importante a gente trazer isso, assim, da questão daquilo que nós vamos conseguir processar, das Sim, nossas necessidades e dos nossos desejos, trazer isso para o pensamento e conectar com aquilo que está fora, com a realidade, com a outra pessoa, com outro sujeito, porque senão a gente vai ficar num mundo aqui que não é o que está na realidade, imaginando às vezes o que o outro pode entregar, imaginando o que o outro pode querer, tentando encontrar maneiras de entregar coisas que não fazem parte da nossa realidade ou da nossa possibilidade e se perder um pouco aí na fantasia, até na fantasia do contorno da relação, porque quando está escapando do nosso ego, a gente pode fantasiar que um relacionamento é de alguma maneira ou que tenha tais características que na verdade não tem. Quando a gente está aqui em contato com a verdade, com a realidade, nós vamos ter mais possibilidades de pensar sobre isso e, a partir desse pensamento, fazer algo com isso. É muito o nosso trabalho na clínica, né, doutor Renato? Assim, de belíssima puxar, fala. É, de puxar isso para que a gente possa pensar sobre, e daí ver o que é possível fazer com aquilo, porque às vezes está numa ordem completamente fora da realidade, né? Tá naquilo que a gente deseja. Eu desejo que esse relacionamento seja assim. E você vai cutucar um pouquinho, assim, vai saber um pouquinho sobre aquilo. E na própria fala, na nossa fala, quando nós estamos vivenciando, ou do psicanalizando aqui, do nosso paciente, ele está falando de outra coisa que é aquilo que ele imagina. Mas como é que é essa pessoa? Como é que ela age, né? Quando aparece isso. E aí destoa completamente da ideia do relacionamento que a pessoa tem. Aí Ô, Laís, traz isso para a realidade para processar.
para elaborar e para conseguir fazer alguma coisa com isso. Por isso que a gente aqui incansavelmente diz assim, conhecer a si mesmo, é tá nesse lugar do pensamento, né, doutor Renato? Tão essencial. Pô, Laís, muito bacana a tua fala, né? Muito, muito, muito bonito até o que você está dizendo, né? Que assim, e você percebe, conforme você vai falando, eu vou pensando aqui, você percebe como tudo inicia na dificuldade do sujeito em acreditar em si mesmo, em confiar em si próprio, né? Quanto mais o sujeito é capaz de confiar em si mesmo, e ele só vai conseguir essa confiança a partir do amor do outro. Não tem como eu amar a mim mesmo sem ter sido amado pelo outro. Não tem como eu confiar em mim mesmo sem ter sido, né, sem ter sido nutrido dessa confiança que venha do outro, né? Eu não consigo confiar em mim mesmo se o outro não confiou em mim, se eu não vivi um vínculo de confiança, né? Eu fiei daqui e ele fiou de lá, não é? Então, você percebe que toda essa problemática que vai aí se desdobrar num vínculo tóxico está alicerçada, por assim dizer, na dificuldade do sujeito de confiar em si mesmo. Aí ele vai se tornar uma pessoa exigente, aí ele vai se tornar uma pessoa abusiva. Todos esses elementos, esses atributos de um vínculo tóxico são oriundos, são originados da incapacidade do sujeito acreditar em si mesmo. Eu lembrei agora do meu filho que insistentemente ele me traz essa pergunta, né? Fala alguma coisa e eu fico olhando assim, ele diz assim, você não confia em mim? Você não acredita no que eu estou falando? Né? Porque é Ou muito importante. seja, ali precisa alguém que diz, eu confio que você pode dar o melhor de si. Sim. Né? Confio que você esteja fazendo o seu melhor, ou confio que você esteja me falando a verdade. Porque se a gente diz que não, e aí isso vai repassar, vai reverberar lá para frente, vai reverberar para si mesmo e para o outro, porque de repente ele leva isso, eu não confio em ninguém, eu não confio em mim, eu não confio em ninguém, ninguém confia em mim, e aí vira esses núcleos muito sintomáticos nas relações. Aí você fica pensando assim, tá, mas eu te falo a verdade, eu tô te entregando a verdade, e a outra pessoa não consegue, não dá conta. É. Não dá conta porque tem alguma coisa ali que está na estrutura dela, que está no o jeito que ela se relaciona. Aí a gente pensa assim, como que eu posso reparar isso? Mas será mesmo que a gente pode reparar isso só com amor? Ou é necessário um trabalho psíquico um pouquinho mais complexo e elaborado para que ela consiga colocar dentro da instrumentália psíquica ali dela, das ferramentas psíquicas, novos elementos mais saudáveis, porque a gente tem a impressão que pode dar conta de fazer grandes modificações, mas nem sempre é possível. Né, Helena? É verdade. Ô, Laís, acho que é 1 hora para salvar a live, não é não? Não sei. Nós estamos Já aí estudando. podemos, já podemos ir encerrando e deixando em aberto trazer novos temas nesse sentido, né, doutora Renata? Eu estava aqui pensando até num tema sobre as capacidades psíquicas, em como desenvolver isso, as ferramentas, as capacidades, né? Porque tem muito a coisa que nós nos perguntamos, tá? E como é que eu faço isso agora? Sim, A partir daqui, como que faz para desenvolver? Se eu quero sim. mudar o tipo de relacionamento, como é que eu faço para conseguir me sentir atraída por outro tipo de pessoa? Assim, entender um pouquinho o processo, a gente teve aqui pensando nisso, mas a partir de aqui, como é que nós podemos conversar aqui com o pessoal para entregar algo de. Vamos ver como é possível, o que que é possível agora. Como fazemos isso? Ótimo, ótimo. Laís, eu quero Gra- agradecer muito o teu convite, viu? Foi muito rico estar aqui com você, viu? Você é uma pessoa muito querida, não é? E esse momento aqui foi um momento extremamente enriquecedor para nós, né? Para mim e acredito que para todos que estavam presentes aí assistindo e os que vão assistir ainda. Gratidão, doutor Renato. Ficou muito feliz. Um beijo para todo o pessoal do GEPA, que eu estou vendo que tem muitos colegas queridos, e para todo mundo que estava acompanhando a live e que vai assistir o vídeo depois que vai ficar gravada. É isso aí. Beijo, doutor Renato. Beijo, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau.